Oi, gente, eu voltei hoje de novo, né, pra fazer os meus vídeos no YouTube. Boa noite a todos e todas. Amo vocês. Vou explicar porque eu estive afastada. Olha, eu vou mostrar a vocês aqui minha bicicleta ergométrica que eu adquiri, né, pra fazer meus exercícios, que é um oncologista me ordenou que fizesse, e já eliminei 13 quilos, não com a bicicleta, mas desde o período do começo do tratamento até hoje, né? E o objetivo é eliminar mais. E bora lá pra gente ver o que eu vou falar com vocês hoje. Vou conversar com vocês. Tô sem tato, perdi o tato e fiquei meio borocochô, meio triste. A gente sem tato é tão complicado, cego sem tato é complicado, né? Mas levei bem, não surtei, só estava mais em comunhão com Deus e já consegui marcar um neuro, que era impossível marcar um neuro sem passar pelo posto de saúde, deixar o papel lá, esperar anos para marcar a especialidade. Eu consegui marcar no mesmo dia, quase que foi feito o pedido. Deus é Deus, abriu um mar vermelho mais uma vez para mim. Mas vamos lá, hoje eu vim aqui para abrir esse vídeo e contar uma experiência para vocês. Olha, gente, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar em 1986 como telefonista na Prefeitura Municipal de Vila Velha, cidade onde eu moro. E em 89, e todas as vezes que eu saía de casa, eu orava. Eu era solteira, solteiríssima. Eu orava, punha o joelho no chão e agradecia. E suplicava a Deus que eu não queria ser a melhor funcionária, mas eu queria ser uma das melhores. Mas, felizmente, para a honra e glória de Deus, eu acabei sendo a melhor funcionária da instituição. Eu vou explicar por quê. Quando eu cheguei para a instituição, eu era cega, né? Sempre fui cega. E eu cheguei já sabendo manusear o equipamento todo, porque eu vim de um curso, né? Então eu cheguei chegando e as pessoas, elas tinham um bloquinho naquela época, que as pessoas ligavam dos ramais e falavam assim: telefonista, faz uma ligação para mim. Aí as telefonistas que enxergam, eu botando no passado, porque foi no passado, né? Elas anotavam no bloquinho as ligações. E eu comecei, e aí as pessoas entravam na sala e viam que era eu, cega, e falavam assim: depois eu volto quando fulano estiver aqui. Eu falava: então você não vai poder pedir ligação hoje, porque fulano não vai mais voltar, é só eu que estou. O meu chefe, ele me ajudou muito fazendo isso, ele deu um horário só para mim, para que as pessoas acostumassem comigo, era tudo ou nada, né? As pessoas ficavam assim, pediam ligação para pessoa cega. Em 1986, onde a pessoa com deficiência não era tão reconhecida. E elas falaram assim: você vai fazer errado minha ligação, onde você vai anotar? Os amigos meus, que eram deficientes, que faziam trabalho de telefonista em Vitória, eles anotavam em braille as ligações. Mas eu não, gente. Quando eu saía de casa, eu orava. E eu utilizava a mente, a cabeça. E aí as pessoas pediam ligação. E eu sabia direitinho o ramal da pessoa, o nome da pessoa. Eu decorava a voz da pessoa e o número da pessoa. Era muito legal, muito interessante. Eu estou trazendo essa experiência para vocês porque a Bíblia fala que a gente deve trazer memória o que nos dá esperança. E isso aumenta a minha autoestima quando eu trago esse tipo de experiência. Eu compartilho. E ontem eu conversava com uma amiga, uma irmã,
de muitos anos, que congregou comigo na Maranata, na Igreja Cristã Maranata, muitos anos, quando nós éramos da Maranata. E ela me incentivou a voltar, sabe? A gravar os vídeos. Eu fiquei muito alegre com o incentivo dela, assim. Fiquei muito alegre. E aí, eu gravava os números e tinha que prestar conta. Eu tinha uma chefia, eu tinha que prestar conta das ligações que eu fazia durante o dia. Então, o que eu fazia? Ainda não tinha computador para o deficiente visual. Então, eu escrevia todos os números que eu fazia em braille, sem esquecer nenhum. Chamava uma amiga, que não era do meu setor, porque as moças do meu setor não gostavam de mim. Mas eu não fazia por onde, não. Eu era muito simpática com elas. E elas faziam até coisa feia comigo, mas eu não ligava. Vão relevar essa parte. Muitas já se perdoaram, já reconheceram, são minhas melhores amigas hoje. E outras já partiram, né, dessa terra. E aí eu passava para minha amiga que vinha na minha casa, ela fazia o relatório comigo, eu entregava para o meu coordenador passava para o livro. Eram interurbanos, que naquela época existia interurbano, né, que a gente fazia. Hoje não, hoje é tudo celular, né, tudo diferente. Eu fazia muitos interurbanos e era tudo a serviço, né, porque eu era orientada para fazer só ligações a serviço, mas eu às vezes liberava algumas ligações particulares, de mãezinha que queria saber dos filhos, enfim. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei numa de ir, porque minha mãe era servidora e ela era amiga do prefeito, amiga das pessoas, então permitiram que eu fosse para eu exercer o que eu tinha aprendido. Eu comecei nessa, né, de exercer. Aí a minha tia de coração, que era chefe de gabinete, me chamou, falou: Flávia, você vai fazer um período de treinamento na SUNAB. Quem é antigo lembra que SUNAB é coisa do consumidor. A gente estava na fase da tablita, aquelas coisas, aquelas mudanças que estava vendo na economia do Brasil, não real ainda, né? E eu ia para a SUNAB todo dia. Era feita a escala na minha igreja, e jovens me levavam e me buscavam. Meu cunhado me levava também e me buscava, marido da minha irmã. E eu fiquei na SUNAB um mês, mas depois conversei com a chefe de gabinete e falei com ela: eu quero vir para a prefeitura, porque é perto da minha casa, era quase do lado da minha casa. E tá complexo para eu ir para Vitória, né? Eu não ando sozinha e tal. Daí ela me trouxe, eu fui admitida, de carteira assinada na época, e começou essa jornada de decorar números e as pessoas me reconhecendo. Quando foi em 1989, mudou a gestão. E esse prefeito que mudou, ele tinha uma questão familiar com a gente, com a nossa família. Uma questão difícil, que minha mãe foi chefe dele, outrora, né, na prefeitura. Minha mãe cortou alguns dias dele, que foi necessário, e ele se rebelou, porque ele era filho do prefeito na época. E, enfim, coisas que não cabe mencionar. E o pai dele, ele já era um senhor, e ele proporcionou as viagens, quando eu era bem pequenininha, para eu fazer as cirurgias no meu olho e tal. E eles me amavam muito, mas não amavam a minha mãe, mas me amavam muito. E aí, na gestão dele, eu comecei a ser perseguida pelas moças que trabalhavam comigo, porque elas sabiam de alguma questão, que algumas trabalharam na época da minha mãe e tal. E começou a gerar aquelas fofocas políticas, aquelas coisas. E aí deu defeito na central telefônica. Parou todo o sistema da telefonia, da prefeitura, todo o sistema parou, todo. E toda a prefeitura estava nas mãos da comunicação, de telefonia. Todos os órgãos da prefeitura, que é a prefeitura de Vila Velha, quem conhece, tem cada um lugar separado. Agora eles estão tentando unificar as secretarias num lugar só, né, fixar num lugar só.
Mas antigamente era uma secretaria numa rua, outra em outra. Outra lá, tinha que pegar ônibus para ir para a secretaria, outra secretaria. Mas os ramais eram todos centralizados naquela central a qual eu trabalhava. Eu atendia 289 ramais. E alguns telefones diretos que era só dos secretários. E aí, bugou, como diz hoje os jovens, né? Bugou, parou toda a central. O que eu fiz, gente? Vocês nem imaginam o que eu fiz. Eu era solteira, não tinha compromisso com nada. E as meninas tinham que ficar informando para todo mundo que a central estava com defeito. E elas não gostavam de fazer isso. Aí elas iam lá para fora fumar e largavam a central. E eu falei assim, eu vou vir trabalhar o dia todo, sem custo nenhum. Eu comecei a ir. Chegava lá 8 horas da manhã, as meninas, o que você está fazendo aqui? Eu vim ajudar vocês a ficar informando que a central está com defeito. Ai, que bom, Flávia, e tal. Aí eu, ao invés de eu falar que estava com defeito, eu abria, pegava as linhas, era como se eu fosse uma gravação. Eu falava, Prefeitura de Vila Velha informa. E eu criei uma gravação sem ser uma gravação. E eu não dava oportunidade nem para os munícipes pedirem ramal ou brigarem comigo, porque para eles era uma gravação e eu não tinha o que fazer. Eu comecei a orar a Deus, porque a assistência social estava ligada ali, aos telefones, os postos de saúde, e tinha muita gente carente, querendo falar na prefeitura. E os técnicos não achavam um defeito. Aí eu orei, e eu dormi, e eu tive um sonho. Eu tive um sonho que desculpa, amados, estou bem emotiva. Desculpa, não quero chorar. Eu tive um sonho porque as pessoas cegas, elas têm sonhos. Antes que vocês pensem como uma pessoa cega tem sonho, porque muita gente questiona, né? Eu vou ainda fazer um vídeo sobre dúvidas que as pessoas têm, pessoas cegas. Vai ser meu próximo vídeo. Eu vou falar de pessoas cegas, beleza? Mas as pessoas cegas, elas têm sonho. E quem vê meu vídeo, quiser fazer perguntas sobre pessoas cegas, das mais escabrosas possíveis, pode fazer, tá? Já me perguntaram como eu tomo banho. Desde que sejam perguntas não ofensivas, perguntas dentro de um parâmetro que eu possa responder, eu vou responder, tá? Vamos lá. Aí eu tive um sonho que Deus me mostrava, me levava até uma sala, que era a sala que ficava na frente, era assim, era minha mesa de telefonia, com várias teclas que a gente apertava, acendia a luzinha, e como eu via, eu tinha, isso é a realidade, tá? Não era sonho não, eu tinha uma canetinha sonora feita pela Teleste na época, que hoje são as operadoras Oi, Vivo, antigamente era estatal Teleste, igual Telemig, igual Telerge, igual a Telefônica em São Paulo, ou Telesp. Era assim, era uma canetinha com um fonezinho, tipo esses que a gente põe no ouvido, fonezinho de camelô, e um pincel atômico, que tinha dentro dele um sensor. Aí eu ia passando assim nas teclas, e a tecla que tivesse acendida, veja só, eu ia apertando e falando, prefeitura, boa tarde, e eu, bom dia, né, me identificando. Aí a pessoa pediu o ramal, aqui eu digitava, e apertava aqui, transferia. As pessoas pediam ligação, eu vinha aqui, apertava uma tecla, via qual a linha que estava desocupada, quando não acendia nenhuma, nada, é porque ela estava desocupada, eu apertava, vinha aqui no disco, fazia uma ligação, era de disco ainda, a ligação pronta, chamava, eu digitava o ramal, esperava a pessoa atender e falava, sua ligação, pá, transferia. Era assim. Bom, aí eu tive um sonho, que na sala da frente, que tinha um monumento assim,
de equipamentos, né? Era um equipamento enorme, muito grande, com vários plugs, várias máquinas, vários fusíveis. Fuzil é negócio de arma, né? Fusível é de energia, eletricidade. Aí eu tive um sonho que Deus me levava até essas máquinas e retirava uma peça. E através de retirar essa peça e substituir esta peça por outra, em 3 minutos, tinha que substituir por outra, todas as linhas telefônicas e ramais da prefeitura começariam a funcionar. E eu chamei os técnicos que iam lá todos os dias, chamei eles em segredo, era técnico de uma empresa, que eu não vou citar o nome, e disse para um dos técnicos assim: olha, eu tive um sonho, assim, e nós vamos fazer isso. E se vocês acertarem, ele falou assim para mim: Flávia, mas se a gente desligar esse equipamento, como você está dizendo, vai queimar tudo. E a prefeitura vai ter um prejuízo enorme. Aí eu falei assim: tudo bem, se queimar tudo, eu digo que fui eu. Mas se vocês forem, se nós tivermos êxito nisso, podem ficar tranquilos, eu digo que foi vocês. E o mérito é de vocês. Beleza assim? Aí eles falaram assim: sério? Eu falei: sério. Eu confio no meu Deus. E eu sei que foi Ele quem me deu o sonho. Isso foi em fevereiro de 1990. Fevereiro de 1990. Guardem bem essa data. Um calor que só Deus para ter misericórdia. Eu trabalhava sempre muito bonita, eu era magrinha, bonita. Eu era, né? E eles foram lá e eu falei: ó, mas tem que ter já uma peça aí logo. Vocês contam 3 minutos e a gente adapta a nova peça em 3 minutos. Aí eles falaram o seguinte: Flávia, se a gente adaptar a nova peça e não for compatível com o que você falou, vai explodir, vai detonar com tudo, vai pegar fogo aqui esse equipamento. Falei: não tem problema, eu falo que sou eu e eu tenho só 3 anos de casa, eles vão me mandar embora mesmo. Não tem problema. Eu assumo até um processo administrativo. Pois bem, eles fizeram o que eu pedi, com muito custo, depois de muito suplicar. 3 minutos cravados no relógio, colocaram a peça e o telefone voltou a funcionar. Todos os telefones. A gente começou a ouvir porque as máquinas começaram a fazer plic, 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 pim, pim, tsh, tsh. Eu lembro até hoje do barulho. Plic, plic, plic. E lá fora começou prim, 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 prim. As meninas, ai, começou esse negócio, eu não queria que funcionasse, tal. Aí os moços chegaram lá fora e falaram assim: foi ela, ó, ela que consertou. Foi ela. E eu não queria mérito. Eu tinha falado para eles que se fosse eles podiam dizer que era eles. Se funcionasse, eles poderiam dizer que era eles. Enfim, a mesa começou a ficar congestionadíssima de ligação. As meninas não tinham paciência. Já eram bem senhoras. Ai, Flávia, assume esse negócio aqui. Você que botou esse trem pra funcionar, dizem, né? Então você assume. Eu assumi, fui assumindo. E isso foi 11h30 da manhã. Tinha meia hora que eu tinha chegado no serviço, que o meu horário era de 11 às 3. 11h30.
e tal, e aquele negócio todo, e o telefone tocando, e o meu ramal tocando, todo mundo pedindo ligação, que bom que voltou, os telefones funcionando, e aquela festa, eu alegre, dentro de mim pulsava, mas eu não sabia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que o gerente técnico, ele subiu e foi falar com o secretário de administração, que era o pai do prefeito. Aquele que eu falei no início, que custeava as viagens para eu fazer as cirurgias no olho quando eu era pequenininha. Queria muito falar o nome dele em memória, mas não posso. Ele já tá no céu, se Deus quiser, tá lá. E quando foi 1h30, eu atendi uma ligação. E era uma voz não desconhecida, mas eu não sabia certo de quem era. E a pessoa falou assim: Flávia Pires, boa tarde. Eu, sim, boa tarde. Os telefones estão funcionando agora, né? Que bom, graças a Deus. Vila Velha voltou a funcionar, porque tudo girava através de telefone, gente. Hoje é e-mail, hoje é tudo se falava por telefone. Quem é antigo vai saber que tudo era por telefone. Que bom, né, que tá funcionando, agora a gente pode falar nos postos. Eu falei, graças a Deus, os técnicos foram muito felizes, né, na sapiência, na inteligência, e graças a Deus, está tudo funcionando, mas o que o senhor deseja, porque nós não podemos deixar os munícipes muito tempo chamando, e nós estamos conversando já 1 minuto e 35 segundos. Ele falou, se essa mesa tem relógio que marca? Eu falei, não, mas como eu sou deficiente visual, eu sou muito aproximada, eu sei o tempo que eu falo. Ele falou assim, mas são 1 minuto e 35 segundos mesmo? Eu falei, sim, mas na verdade o Senhor estava falando no meu coração. Informe a ele que o Senhor está falando há 1 minuto e 35 segundos com ele. E eu falei. Ele falou assim, eu preciso atender o Senhor. Eu disse, o que o Senhor deseja, porque eu preciso dar andamento aos outros munícipes, por gentileza. Aí ele disse para mim assim, transfere para a sala do meu pai. Eu falei assim, quem é o seu pai? Ele falou, secretário de administração, você está falando com o prefeito. Eu falei assim, pois não, seu prefeito, um momento, por gentileza. Também não fiz apologia ao prefeito, só continuei atendendo como se fosse uma pessoa extremamente normal. E quando passou meia hora, desceu uma moça e ela disse para mim, pega no meu braço que o secretário de administração está te chamando. Eu pensei, poxa, eu tratei o prefeito mal, eu pedi a ele para ele encerrar a ligação, né? Eu pensei nisso, né? Aí outra telefonista ficou, que nós trabalhávamos em 2. Eu subi. Quando eu cheguei lá, estava o chefe da técnica de telefonia, estava o pai do prefeito e estava o prefeito, só que eu não vi ele lá. Aí o pai do prefeito falou assim, Flavinha, deixa eu te dar um abraço. Desde que nós começamos a administração, eu não te chamei aqui ainda. Aí eu abracei ele. Ele falou assim, eu vi você tão pequena. E eu chorei. Eu sou muito choruda, né? Eu falei, poxa, ele vai me mandar embora. O que eu fiz? E aí ele falou assim, olha, nós tivemos um problema técnico de telefonia, eu quero te dar os parabéns. Porque você foi igual se você fosse uma gravação. A gente não tem esse recurso aqui, mas você usou como se fosse uma gravação. Você ficou aqui até 6 horas, de 8 a 6, ininterruptos. Parava para almoçar, bebia água. Você tinha ajuda das meninas, mas quando elas pegavam o telefone, elas iam apertando as teclas e desligando, sem falar nada. Mas, aí eu falei, vem um mais, né? Mas, eu chamei você aqui hoje, eu falei, vai me despedir, sei lá. Eu sou cega, 3 anos de casa. A gente sempre fica insegura.
mas eu te chamei aqui porque o coordenador da técnica da empresa disse que você teve um sonho, isso, e você colocou a central telefônica em risco. Você sabe que poderia ter pego fogo e um prejuízo para a prefeitura? Eu falei, sei também que eu poderia ter respondido um processo administrativo, ser mandado embora, sem direito a trabalhar em outro órgão público. Você tinha essa consciência? Eu falei, tinha, só que o meu Deus não falha. Ele me deu o sonho e ele não falha. Eu sou dizimista. E o meu Deus não falha. E aí, eu falei, mas me perdoa, tá funcionando, mas eu sou seletista, eu ainda não sou nem efetiva, fiquem à vontade para me exonerar, mas eu peço que não sujem a minha ficha para eu poder conseguir outro emprego. Aí o prefeito levantou e falou, Flávia, é o Jorge, é o prefeito da cidade que está aqui. Eu quero nomear você a um cargo que não existe, mas a Câmara dos vereadores aprovou e você vai ser nomeada chefe da telefonia. E naquele momento já tinha saído a minha nomeação para eu assinar. E ele falou, é fevereiro, eu vou retroagir até de janeiro. Data retroativa, porque você trabalhou aqui com a gente, uma central com defeito, ininterruptamente. Eu vou retroagir. E você é chefe da telefonia. Só que um mês antes eu orava a Deus e falava, Senhor, eu sou cega, eu nunca vou poder conseguir nenhum cargo de confiança como as pessoas conseguem. Quem vai dar um cargo de confiança para uma pessoa cega? Quem vai dar? Apesar de eu amar minha deficiência, de eu gostar de ser deficiente, eu sei que existem pessoas preconceituosas, eu convivo bem com isso. E então eu fui nomeada. Fui muito criticada pelas minhas colegas de trabalho, porque elas tinham que ficar submissas a mim. No início eu tive que ser muito linha dura, por ser cega. E eu tinha 19 anos na época. 19? Não, desculpa. Eu tinha 21 anos na época. E as moças tinham tudo 49, 50, 48. E eu trouxe uma secretária para trabalhar comigo, com uma comissãozinha, para ela ser meus olhos em alguns momentos. E eu tive que, muitas vezes, varrer um pouco a central, né? Tirar um pouco de telefonistas, remover. E até trabalho de feitiçaria foi feito para mim. Cheguei um dia para abrir a central. Minha amiga chegou comigo. Tinha coisas que eu não vou mencionar debaixo da minha mesa. Aí, eu tranquilo, eu tenho uma luva, peguei, joguei fora, pedi para jogar em água corrente, besteira, bobagem, e segui. Essa foi minha primeira trajetória profissional. E depois vieram outras, e as pessoas, outros prefeitos,
confiaram em mim, me deram total confiança. E depois eu conto a minha trajetória de 2017, com quem eu comecei a trabalhar e como eu desenvolvi esse trabalho. Mas não vai ser agora. No próximo episódio, eu vou falar sobre deficiente visual. E vocês vão, quem quiser, faça suas perguntas, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilha e vamos ajudar a crescer esse canal para minha autoestima levantar também. Eu estou precisando disso e estejam me ajudando aí nisso. Na próxima terça-feira vou fazer um mapeamento para começar a fazer a radioterapia, né? São 15 radioterapias, as quais eu estou me preparando para elas, inclusive financeiramente, porque eu preciso de alguém que me leve, me busque de carro, e a pessoa que vai me levar já trabalha comigo há 27 anos, e ela fez um valor justo para me esperar lá, e como meu marido está desempregado, eu estou levantando recursos para isso. Vocês estejam orando a Deus para que as pessoas colaborem comigo. Eu fiz campanha no Facebook, no TikTok também, tem campanha minha, tem campanha no Instagram. Mas sou feliz, gente. Vamos lá. Eu tô muito emotiva hoje, mas meu primeiro vídeo de novo. Amo vocês. Fui não indo, porque eu vou chamar o Samuel para encerrar o vídeo e vou lá abrir a porta. Vocês estejam curtindo e deixando seu like aí e compartilhando, se inscrevendo no meu canal. Um beijo grande no coração de vocês. Fui!